Muito bem. Gravação iniciada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Hoje é 16 de março de 2022. Estamos dando início à sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos com um problema com uma da juíza, a doutora Mara Caramico, que não está conseguindo acessar o EPAT. Em razão disso, o doutor Daniel Marcon Parra, que faria a sustentação oral de 2 processos da Agroindustrial Óleos Verdes. Nós vamos retirar os 2 processos de pauta, doutor, como a gente já conversou antes do início da sessão, e eles retornam para julgamento numa próxima sessão, os 2 conjuntamente. Tudo bem? Concordo. Eu agradeço muito, doutor Belmar. Muito obrigado, então. Tenha um bom dia. Fica liberado. Boa sessão a todos. Muito obrigado. Doutor Belmar, eu também faria a sustentação em nome da BS Bios, seria nesse mesmo processo. Também estou de acordo, agradeço. Queria deixar aqui um registro, um agradecimento especial ao doutor Hélio, que permitiu estar nessa sessão ontem, apesar do adiantado da hora que tivemos contato com ele. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael. Tenha um bom dia. Esse processo deve voltar na próxima sessão, já adianto para os 2. Deve voltar na próxima sessão, ok? Ou seja, na próxima quarta-feira. Vamos tentar, ok? Muito obrigado. E tem os 2, doutor Rafael, doutor Daniel, um bom dia. Bom dia. Muito bem, doutor Tiago Lozano. Deixa eu só interromper um minutinho. Já que eu não vou conseguir participar do julgamento, então eu vou sair da sessão, tá bom? Vou tentar resolver o problema por aqui. Perfeito. Obrigada. Obrigada a todos e desculpe o transtorno aí. Tchau, Mara. Tchau. Tchau. Um bom dia, doutor. Bom dia. Muito bem. Agora nós temos aqui Tereus, Açúcar e Energia, relator doutor Bergamini, do doutor... Cadê minha tela? Sumiu. Agora apareceu. Doutor Tiago, o senhor vai fazer a sustentação oral, certo? Exatamente. Basta um resumo das acusações. Doutor Tiago, basta um resumo? Abre mão do relatório? Não, abre mão. Perfeito. Doutor Bergamini, um resumo, por favor. Vamos lá. Ilustre presidente, eu só gostaria de suscitar uma questão de ordem, já que os 2 processos que estavam na pauta foram retirados em razão da complicação do sistema, né, com a conselheira, com a julgadora Mara. Do meu lado fica um pedido também para que o nosso caso seja retirado e retomado na próxima pauta, com a composição completa. Não me confio plenamente na imparcialidade e na seriedade do julgamento, mas não posso deixar de requerer essa questão para que o caso seja retomado numa composição completa, mais ampla. Se o senhor entender pertinente, esse é o nosso pedido. A doutora Fabiane já havia sinalizado o pedido de vista. Então, como não vai ter a decisão de mérito, na verdade não terá decisão, o senhor faz a sustentação oral e nós já damos vista à doutora Fabiane. E quando voltar, aí sim, numa composição completa, aí sim a gente julga. Tudo bem? Só para adiantar o serviço, os trabalhos, tudo bem? Sem problemas. Perfeito? Muito obrigado. Vamos lá, doutor Bergamini. Vamos lá. São 7 infrações que passo a narrar. Deixar de pagar ICMS no valor de 800 e poucos mil, relativo ao período de janeiro a dezembro de 2018, decorrente de operações de saída de mercadorias tributadas, omitidas ao fisco e apuradas por meio de levantamento fiscal, realizado com fundamento no artigo 509 do RICMES. Seção 2.
deixar de pagar ICMS no valor total de R$21 mil e qualquer coisa. No mês de março de 2018, relativa à interrupção de diferimento, previsto no artigo 345 do RICNIS, 345 e 430, em virtude da realização de ajustes de negativos no estoque de produtos acabados, conforme relatado no demonstrativo nominado como anexo 7. Terceira acusação. Creditar-se indevidamente de ICMS no montante de 16 mil e qualquer coisa, no período de março a outubro de 2018, nas datas e valores especificados no demonstrativo das aquisições de material de consumo, com a apropriação indevida de crédito, anexo 6A. Acusação 4. Creditar-se devidamente de ICMS no montante de 7 mil e poucos reais, no período de janeiro a dezembro de 2018, nas datas e valores especificados no demonstrativo de aquisições de produtos bens derivados dos PED e FD-CIAP, sujeitos à cláusula de crédito de acordo com o artigo 66 e DNCAT 1 de 2000 e 1 de 2001. Acusação 5. Acreditar-se devidamente de ICMS no montante de 300 e poucos mil reais, no período de janeiro a dezembro de 2018, os valores especificados de demonstrativos. Acusação 6. Deixar de escriturar no valor de 50 mil reais e poucos, no mês de janeiro de 18, documentos, notas fiscais, relativos à entrada de mercadoria tributada. Por fim, a acusação 7, deixar de escriturar no valor de R$ 1.300 documentos que são conhecimentos de transporte relativos à aquisição de serviço de transporte. Então, são essas as 7 acusações fiscais. Perfeito. Doutor, fique à vontade. Doutor Tiago. Excelente. Bom, retomo aqui aos cumprimentos, inicialmente, ao ilustre presidente, Belmar, ilustre vice-presidente, doutora Fabiane, cumprimento ilustre relator Adolfo Bergamini, representante do Fisco, e senhor Hélio Hilário, secretário da Câmara. Senhores, o auto de infração da Terreosa, ele está fundamentado em 5 acusações. O nosso recurso trata sobre 5 acusações, pois os itens 6 e 7 foram pagos pela empresa antes da impugnação, né? Então, remanesce do item 1 a 5, sendo que o item 3 foi integralmente cancelado pela instância ACOR, tá? Então, o nosso foco, o nosso recurso se atém aos itens 1 e 2, 4 e 5. Senhores, o item principal desse auto de infração é o item 1, que decorre de levantamento fiscal, ou seja, apuração de estoque inicial, entradas, saídas, produção e estoque final. Esse levantamento fiscal culminou e identificou algumas diferenças de estoque, concluindo, portanto, o ilustre auditor fiscal que teria havido saída de mercadorias no montante aproximadamente, o que equivaleria a quase R$1 milhão de ICMS, em razão de supostas saídas de mercadorias sem nota. Senhores, essa primeira questão que nós suscitamos e entendemos pertinente pontuar aqui, que é o contribuinte do caso, o Terreos, uma usina de açúcar e álcool, uma multinacional presente em inúmeros países, que cumpre de todas as suas regras, desde de compliance fiscal, trabalhista, enfim, todas as normas que regem a sua atividade. Não é crível que ela tenha dado saída de mercadorias sem nota, equivalente a R$1 milhão quase de ICMS. Então, isso para contextualizar o motivo dessas diferenças, o porquê que se identificou diferenças no estoque, um estoque menor, um estoque final menor
do que o efetivamente deveria constar. Esse, então, é o item 1, o principal deles, e nós trouxemos em memoriais algumas planilhas, resumo, e os principais motivos dessas diferenças. E eu peço, Vênia, a trazer aos senhores os exemplos mais importantes e mais significativos das quantidades. Né? Tudo isso, senhores, é importante que se diga, foi identificado e constatado desde a defesa inicial por meio de um laudo de constatação da KPMG, uma auditoria independente que fez toda essa verificação diante das mesmas provas disponibilizadas para a fiscalização e chegou nessas conclusões, identificando que o levantamento fiscal, com todas as vênias, era precário e não tinha identificado essas divergências justificadas. E nós entendemos que a decisão APOR, a despeito de ter mencionado que admitiria o laudo de constatação da KPMG, apresentado poucos dias depois do prazo final da impugnação, chegou a mencionar que admitiria, por uma questão de verdade material, que deveria considerar, mas no fundo, não teceu uma palavra sequer sobre o laudo de constatação da KPMG. A decisão recorrida não tratou sobre nenhum ponto específico, nenhum ponto em concreto apreciado pelo laudo. E, por isso, nós suscitamos preliminarmente a nulidade da decisão recorrida, para que outra seja proferida com a precisa e profunda análise das provas. Tá? Um trabalho bastante robusto que esclarece quase todas as divergências identificadas pela fiscalização. Mas eu passo a exemplificar aos senhores para que possamos verificar que, no fundo, o levantamento fiscal foi, mais uma vez, com a devida vênia, precário, e ele deve ser cancelado. A primeira divergência relevante que nós exemplificamos no recurso e nos memoriais diz respeito a uma quantidade de 1.282 toneladas de açúcar. Né? Essa divergência está demonstrada no laudo da KPMG nas folhas 10.625. O porquê dessa divergência de 1.282 toneladas? Senhores, mero erro de descrição da mercadoria na nota fiscal, não da mercadoria em si, mas da unidade de medida. Em vez de constar toneladas de açúcar, constou nas notas fiscais sacas. Ou seja, a Tereos informou que estava dando saída em determinada quantidade de açúcar, que deveria ser tonelada, mas saiu em sacas. Isso, no final do dia, ocasionou uma diferença de estoque. Né? Essa é uma das principais divergências. A segunda que nós exemplificamos são quase 3.000 toneladas de açúcar, 2.994. Qual que é o motivo dessa divergência? E está identificado no laudo da KPMG nas folhas 10.627. Notas fiscais escrituradas indevidamente pela companhia. Indevidamente quanto à natureza da mercadoria. Ao invés de lançar essas notas fiscais de saída no campo, no estoque final de açúcar, ela lançou como outras mercadorias. Então, no final do dia, no estoque de açúcar, tivemos mais essa diferença de quase 3.000 toneladas, única e exclusivamente porque, na contabilidade do estoque, a empresa lançou indevidamente, mas o que foi posteriormente comprovado pela KPMG, estava lançado em outro campo, em outras mercadorias, ao invés de açúcar. 3.000 toneladas aqui, senhores. Outra diferença, uma quantidade muito menor, de 25 toneladas, mas demonstra que a empresa conseguiu identificar todos esses erros, é o seguinte: em janeiro de 2018, a fiscalização identificou duas saídas, uma de 25 toneladas e uma de 26 toneladas de açúcar, em janeiro de 2018, que teriam saído sem nota fiscal. A KPMG demonstrou, a decisão recorrida não tocou nesse ponto,
que essa saída de janeiro ela estava contemplada por uma nota fiscal emitida, portanto, no final do ano anterior, de 2017. Né? A movimentação do estoque é que ocorreu em janeiro, já que efetivamente a mercadoria saiu em janeiro. Mas havia sim uma nota fiscal de saída, escriturada, devidamente escriturada, porém no final do ano de 2017. Então, essas são algumas e as principais divergências explicadas pelo laudo, devidamente comprovadas, que não foram analisadas nem pela fiscalização e muito menos pela decisão recorrida. Senhores, esse é o resumo do primeiro item do auto de infração, o mais relevante de todos, em termos de documentação e de valores envolvidos. O segundo item, senhores, trata-se de uma acusação por falta de estorno de crédito, porque a empresa teria deixado de estornar esse crédito em razão de baixa de inventário. Né? No segmento da companhia, é muito comum a baixa do inventário, ajustes de inventários, de acordo com quebras de produção, perdas na própria produção do açúcar e álcool. Enfim, a fiscalização, entendemos que aí está o erro da fiscalização, ela olhou, enxergou apenas os ajustes negativos do inventário e exigindo o correspondente estorno do crédito, o correspondente pagamento do ICMS quando desses ajustes negativos. A defesa demonstrou, e o nosso recurso é para que esse item seja anulado ou parcialmente cancelado, porque entendemos que o método que o fiscal deveria ter utilizado é exigir, sim, o estorno dos créditos, correspondente recolhimento de ICMS, mas não sobre ajustes negativos, mas sobre um resultado negativo dos ajustes. O que isso quer dizer? A fiscalização fechou os olhos para os ajustes positivos. A companhia teve, e é normal que se tenha tanto ajustes negativos, em razão de perdas na produção, como também ajustes positivos, identificados por auditorias na produção, que identificam uma quantidade maior do que estava ali na escrituração. Então, o nosso recurso é para que o item seja anulado ou reformado, pois o método da fiscalização está equivocado, porque ele deixou de enxergar os ajustes positivos também. Então, deveria ter feito a exigência aqui desse estorno diante da média da apuração, e não só dos ajustes negativos. Senhores, o item 3 tratava de uma glosa de créditos de lubrificantes, mais precisamente um lubrificante denominado Arla 32, e esse item foi integralmente cancelado, havendo, inclusive, o reconhecimento da fiscalização quanto o emprego desse lubrificante na atividade do contribuinte. Passamos, portanto, já concluindo a nossa sustentação para os itens 4 e 5, que dizem respeito à glosa de créditos de materiais intermediários e de bens do ativo. Objetivamente, nós entendemos que a fiscalização fez uma análise e concluiu pela glosa diante de um conceito bastante ultrapassado do crédito de ICMS. Nós trouxemos uma planilha demonstrativa explicando a função de todos os itens, isso está nas folhas 10.552 e seguintes, e esse material, com devida vênia, também não foi apreciado pela decisão ACOL. Esse material demonstra que ali constam diversos bens ativos da companhia empregados exatamente no processo produtivo, na indústria, itens da moagem da cana, engrenagens dos equipamentos, enfim, há uma lista enorme de bens que são empregados no processo produtivo, né? São consumidos, desgastados gradativamente no processo produtivo. Então, os itens 4 e 5, a defesa também confia na reforma da decisão, com a precisa análise, inclusive dessa listagem dos itens, né, apresentada desde a impugnação, o que não foi feito pela decisão recorrida. Senhores, esses são os principais pontos. Desde já eu agradeço e permaneço à disposição, requerendo, então, o provimento do recurso ordinário e o desprovimento do recurso de ofício.
Muito bem, muito obrigado, doutor Tiago Lozano. Pergunta ao relator, doutor Adolfo Bergamini, se tem algum questionamento ao patrono? Nenhum. Nenhum, muito obrigado. Representação fiscal, algum questionamento? Nenhum, presidente, obrigado. Muito obrigado. Doutora Fabiane? Alguma pergunta ao patrono? Seu microfone está... Isso. Eu estava tentando ativar e não estava conseguindo. Eu quero pedir vista desse processo, eu quero analisar melhor os documentos, os anexos do laudo mencionado, né, relativamente ao item 1 do auto de infração. Então, eu gostaria de analisar melhor. Tá, muito obrigado. Eu também não tenho questionamento por enquanto, doutor Tiago. No dia do julgamento, se surgir alguma nova dúvida, a gente reabre a oportunidade, ok? E vai sair em vistas para a doutora Fabiane. Pois não, doutor Bergamini? Você pode reabrir, por gentileza, a edição de voto, porque a formatação ficou meio ruim quando eu fiz a copia e cola do hoje. Deixa eu só ver aqui. Está habilitado. Vê se você consegue, por favor. Sim. Muito bem, doutor Tiago. De qualquer maneira, está saindo em vistas para a doutora Fabiane. Aguarda a pauta. Está ótimo. Pautada nos próximos dias. Aí. Tudo bem. Muito obrigado. Bom dia. Igualmente, uma boa sessão aos senhores. Abraço. Muito bem. Doutor Bergamini, assim que concluir, me avisa, por favor. Tá. Pronto. Encerrando esse julgamento. E o último, eu sou relator, alto posto Brumado. Eu já antecipei o voto a todos. Aqui é a acusação de emissão de nota fiscal, se é correspondente à saída de mercadorias, que faz parte de uma fraude, poderíamos dizer, estruturada no Estado, envolvendo tanto a destinatária das notas fiscais, a Simon Transportes, ou Simon Transportes, e esse mesmo posto já teve outros casos envolvendo o outro lado desse caso, também já foi até julgado por esse tribunal, uma outra Câmara, e aqui é fraude. O voto eu já antecipei para vocês, eu vou poupá-los da leitura, e eu estou mantendo o alto. Estou conhecendo parcialmente e mantendo como vocês já viram. Então, vou direto às discussões. Doutor Tony, alguma consideração? Não, senhor presidente. Obrigado. Doutora Fabiane? Nenhuma consideração, acompanhe o voto. Muito obrigado. Doutor Adolfo? Acompanhe, presidente. Muito obrigado.
Quórum. Em votação. Encerrando a votação. E encerrando o julgamento. Então, com isso, concluímos a pauta da sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 16 de março de 2022. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Até uma próxima. Doutor Hélio, podemos encerrar a gravação?